Bom, o que leva uma pessoa que nunca gravou um vídeo pra internet vir no seu primeiro vídeo e falar mal de uma das autoras mais consagradas do momento, uma autora que tem uma legião de fãs? Bom, eu sou Maria, eu sou estudante de História, já estou ali na metade da faculdade. E, bom, a minha relação com a Colleen Hoover começou desde que eu estava no ensino médio. Porque quando eu estava na escola, eu conheci ela porque algumas colegas falavam dela. E eu também via muito as alunas sempre pra lá e pra cá com os livros. E toda vez que ia ver quem escreveu esse livro, era sempre a Colleen Hoover. E, assim, você falou, você aproveitou a deixa e foi ler? Não aproveitei a deixa e não fui ler. Eu só fui ler hoje, com meus 19 anos, né? E com uma perspectiva de vida um pouco diferente, bem diferente da que eu tinha alguns anos atrás. E o que acontece é que hoje eu estou na área da educação, né? Eu faço estágio na área e ano passado uma situação me chamou um pouco a atenção, porque algumas alunas do nono ano começaram a debater sobre Colleen Hoover. Na verdade, tava ali mais uma discussão entre um grupo de alunos que gostavam muito dos livros dela e falavam que é muito profundo, enquanto outra falava assim, nossa, não, isso é muito superestimado, não faz o menor sentido. E elas até pediram a minha opinião, eu falei, não sei, eu nunca li. E ali que eu acabou instalando, tipo, eu preciso estar, como professora, saber o que os alunos consomem, porque isso tem uma interferência muito grande nelas, até na área da educação, porque saber o que eles consomem é muito importante para saber o repertório e como isso influencia na vida deles, né? E no pensamento deles, na criticidade deles, naquilo que eles consomem e que eles acham legal, o que eles não acham, o que eles têm mais facilidade para entender. Eu demorei uns 3 dias para ler esse livro, o que foi até que rápido, entre outras coisas que eu estava fazendo, né? E, bom, é um livro de umas 370 páginas, então tem um número considerável de páginas. Não achei um livro difícil de ler, é fácil você ler ele rápido, porque não tem muito, assim, o que... não tem dificuldade, entendeu? Você lê e você entende que tá ali, não é nada metafórico, não é nada sensacional, que você tem que usar todos os seus neurônios para entender o que a autora quer passar com aquilo. Não é difícil, né? E não estou julgando, não estou falando que, nossa, pro livro ser bom, ele precisa ter ali uma linguagem machadiana, porque é só assim que ele vai ser bom. Não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, enfim, fazer algumas considerações nessa parte do livro mesmo. Achei uma questão, assim, tem algumas metáforas, mas eu acho essas metáforas bem fraquinhas, mas talvez sejam profundas para livros adolescentes que leiam e falem, nossa, realmente isso daqui mudou totalmente a minha perspectiva de vida. Pode ser, entendeu? Porque a leitura é uma coisa muito pessoal e a experiência que a pessoa vai ter com essa leitura, né? Cada um é cada um. Isso não tem como julgar, né? Agora, falando sobre o livro em si, eu já sabia ali sobre uma parte principal da reviravolta que acontece até a metade do livro, mais ou menos a metade do livro, né, que acontece ali, uma coisa que todo mundo fica surpresa. Eu já sabia que isso ia acontecer, então talvez seja mais fácil identificar desde o começo aonde isso ia chegar para eu já saber, provavelmente. Talvez quem não soubesse disso, lendo uma segunda vez, consegue ter uma outra perspectiva, que pra mim, por saber, já ficou muito claro desde o começo. É isso, entendeu? Acho que eu tô me enrolando muito. Bom, esse livro não é um tipo de livro que eu acostumo ler. Enfim, é um romance. Eu não sou acostumada a ler livros de romance. Romance no sentido do que as pessoas usam hoje em dia, de história de casal, de amor, nunca foi meu tipo de leitura. Eu não tô muito habituada nem em filme, nem em série, nem em anime, nem nada. Então, justamente porque eu acho que é muito mais do mesmo, né? E esse é outro ponto que eu acho importante do chamar a atenção de adolescentes, porque é totalmente o que o adolescente gosta, né? Já começa pela figura do Riley, né? Um homem muito bonito,
ele é musculoso, ele tem ali a cara de quem é bem-sucedido, ele fala que ele é bem-sucedido, ele é médico, ele é neurocirurgião, ele é rico, ele está ali num apartamento, né? Bom, que não é dele, é da irmã. Enfim, é de uma família de gente com dinheiro, né? Toda aquela construção de homem que as pessoas acham sensacional, o homem ideal, o homem ali, né, machão, já tava batendo nas coisas, já tava dando ordem pra elas, aquela coisa que você coloca na frente dos jovens de 16 anos, elas falam, nossa, é o tipo de homem que eu quero pra minha vida. Então é muito fácil conquistar os jovens por esse lado, né? Usando essa ideia. E por isso que eu até falei no texto, porque eu tinha feito o texto, mas eu acho que o texto não falou o suficiente que eu queria dizer aqui no meu vídeo, né? Por quê? Porque parece uma coisa saída do Wattpad. Essa estrutura de homem, de relacionamento, pra mim parecia muito saída do Wattpad, pra mim. Né, pessoalmente, o que é ótimo, porque as pessoas realmente gostam muito de Wattpad, ler 700 livros, geralmente com a mesma temática, que chegam nos mesmos lugares, sempre os bad boys, né, ricos e que saem na porrada com todo mundo. É esse tipo, é esse estereótipo. Agora, em questão, né, da parte que nós temos ali, eu não sou uma pessoa dessa área. Eu falei, eu faço história, não faço letras, não tô na parte de literatura, mas por ter história eu acho que eu não é como se eu fosse uma pessoa totalmente, ela não sabe o que ela está falando, porque eu também tenho que ler muito, né? Enfim, eu achei talvez, eu não sei se é talvez a minha relação com o livro já tenha começado meio, eu confesso, né, não comecei querendo ler de uma forma esperando, tendo uma boa expectativa nele, mas eu falei, não, eu vou ler e vou ser sincera no que eu achar sobre ele, né? Mas eu não consegui me conectar com a história. Não consegui me conectar com a história. Apenas nas partes ali mais intensas do livro eu consegui me conectar. Fora isso, eu não consegui ter apego no personagem, entendeu? Achei muito, assim, raso os personagens. Não desenvolve as questões mais profundamente. Às vezes falam de uma coisa que tem assuntos nos livros, na parte que tiver spoiler, que eu vou dar exemplos explícitos, tem coisas que podiam ser muito melhor desenvolvidas e não tem um desenvolvimento. Não tem um desenvolvimento ali. E eu acho que isso atrapalha na questão da conexão que o leitor vai ter com os personagens. Provavelmente, para ela ter essa legião de fãs, ela é uma pessoa, assim, que os leitores conseguem, né, olhar e falar, tipo, não, eu gostei, eu me emocionei, eu me apaixonei junto, nossa, eu tô chorando. Mas eu não conseguia sentir aquela conexão. Eu tava lendo, tava tipo, tá, beleza, próxima. Talvez tenha sido a minha experiência pessoal. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de profundidade nos personagens, por mesmo que alguns sejam problemáticos, tipo, muito problemáticos. Eu não consegui me conectar. Eu não consegui nem ter ali as emoções, nossa, vou dar risada, vou chorar, né? Tirando as partes específicas do livro, aquelas sim mexeram comigo, óbvio, mas eu acho que mais pelo contexto do porquê e não exatamente pela história de tipo, nossa, estou sentindo isso pela personagem. Não, pra mim foi uma coisa de pensar em mim, pensar em pessoas que eu conheço. Isso que me tocou, não necessariamente por causa da história, né? Isso que eu quis dizer. Agora sim, se você realmente não sabe, talvez você fique surpreso pela reviravolta que vai acontecer ali na metade do livro. Se você já sabe, você só fica esperando, porque isso já fica bem claro. Se você for uma pessoa que lê observando muito, pensando muito, se você só lê e vai no fluxo ali, você não é do tipo, não vou ficar pensando muito aonde isso vai chegar,
Eu não sei, sinceramente, porque eu acho que isso fica bem óbvio desde o começo. Mas não sei, eu acho que isso é muito pessoal. É um livro, assim, interessante, é legal. Então, assim, acho que vale a pena, assim, ler. Tipo, se você, que nem eu tô curiosa, quero analisar, mas tô menos um livro chato, leia. Não vai ser uma coisa que você vai pensar, tipo, nossa, perdi horas da minha vida aqui. Não vai ser esse sentimento de gastei meu tempo. Mas não vai ser uma coisa sensacional que você vai colocar num pedestal. Ou coloque. É muito pessoal. Falando na parte do enredo mesmo, com spoilers, o que eu acho. Bom, eu acho que desde o início a gente já tem, eu imagino que propositalmente, uma imagem do Riley, porque o primeiro contato que a Lily tem com o Riley é justamente ele chutando as cadeiras. E ele chuta as cadeiras, e ele bate nas cadeiras, e aí vem todo aquele papo que a Lily fala do polímero resistente à maresia, e que eu já tentei quebrar, mas não quebrou. E é por isso que ele parou de bater, porque, né, não quebrou. E na hora que ele vê ela, ele faz ali, ele dá umas ordens pra ela, tipo, desce daí. Eu achei meio estranho ele sair dando ordem pra uma pessoa que ele nunca nem viu na vida. E por máximo que ele tivesse conhecido, né? Tipo assim, eu entendo, ela estava ali no parapeito, né? Não é muito legal, assim. Eu imagino que eu também não ia gostar de ver uma pessoa sentada no parapeito de um prédio. Eu acho uma forçação de barra a relação dos dois. Porque eles já saem ali. Essa coisa, né, de tipo, verdades nuas e cruas, e eles fazem isso o livro inteiro, isso toda hora. E assim, você já vai sair contando sua vida pra uma pessoa que você nunca viu na vida. Porque ele é bonito, porque ele é bem sucedido. De novo, essa coisa, porque ela ficou encantada com ele. Então, qual é o problema de eu falar da minha vida pra um completo estranho? Se esse completo estranho é bonito. É essa impressão que passa, aquela superficialidade, sabe? Você até entende, tipo, a protagonista tem 23 anos, né? Tudo bem, ela tem um aval pra ser superficial, mas não sei, ela é uma menina, ela já é formada, ela tá concluindo o mestrado, ou ela tinha acabado de concluir o mestrado, não me lembro, né? Não que a formação dela tenha a ver com isso, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pra mim não faz sentido. Isso é muito forçado. E essa coisa de forçarem eles é uma coisa que me irrita um pouco. Porque começa aquelas coisas. Fiquei não sei quantos meses depois sem ver ele. Aí viu ele na cena da floricultura. E aí que ela, obviamente, ela se machuca e ele é médico. Isso eu não vou falar. Isso é clichê normal. Mas, assim, sempre dá uma impressão de tipo. Porque eles, na realidade, começam a ter o relacionamento teste deles e toda essa questão quando eles se conhecem por um ano. Aí você fala, nossa, namorar uma pessoa que você conhece por um ano, faz um ano que você conhece pessoas, não só pode dar certo. Só que assim, eles se conhecem por um ano, mas é um ano que eles se viram umas 3 vezes e foram 3 vezes que eles mal conversaram. Eles falaram verdades nuas e cruas, mas isso daqui não é uma coisa suficiente. Não faz o menor sentido. E na maioria das vezes, ele tava só junto com a mesma coisa. Do contexto de ter relação ali com ela, porque ele queria apenas uma coisa carnal e ela tava... Eu quero o homem dos meus sonhos, que ela fala do santo grau dela, que é o homem dos sonhos dela. Então já começa. Ela mesma tem a noção de que, tipo... Nossa, nós somos pessoas que queremos coisas diferentes. Mas ao mesmo tempo ela fica tão encantada com ele que ela não tira ele da cabeça. E a mesma coisa é ele. Ele sabe que ela quer outra coisa, mas ele fica com ela na cabeça. Fica com ela na cabeça. Então, assim, é uma coisa tão que não faz o menor sentido pra mim. No contexto romance faz, mas eu acho que no contexto literário isso é meio chato, isso é meio forçação. Essa questão dá até pra você fazer um comparativo do relacionamento da Lily com o Atlas. Que foi um relacionamento que eles não começaram a namorar oficialmente, mas ao mesmo tempo eles namoravam, enfim, isso é o de menos. Mas, em termos comparativos, eles não se conheciam há um ano, mas eles se conheciam de uma forma muito mais profunda do que o Riley e a Lily, nesse um ano que se passou, se conheciam.
Porque eles conversavam todo dia. E o máximo que eles não conversassem, eles estavam ali um perto do outro, tendo ali o padrão, sabendo das partes de coisas legais da vida dos outros e das coisas que também não eram tão legais sobre a vida do outro. Os hobbies, essas coisas, né, que faz muito sentido. Por máximo, e mesmo que ele tivesse esse momento de vou falar coisas sobre minha vida pra uma pessoa que eu não conheço, o deles é uma coisa que faz mais sentido, porque os dois são jovens, né? Ela tem 15, ele tem 18 ali, até você entende. Os dois estão numa situação de vulnerabilidade, nenhum dos dois tem amigos, os dois vivem, são vizinhos, então, tipo, você entende o porquê deles terem essa conexão e terem essa abertura, mesmo que eles não se conheçam há muito tempo. E a conexão mais forte vem depois de um tempo de conhecimento. Então faz mais sentido. Então, é uma coisa engraçada. Eu não. Isso talvez tenha sido proposital, isso talvez eu teria que ler outros livros da Colleen pra saber. Mas, pra ver como a autora, ela consegue, sim, fazer, tipo, uma construção legal, sem enrolar muito, né? Mas que ao mesmo tempo, né, não precisa ser uma coisa totalmente forçada, que nem a Lily e o Riley. Partindo pra parte que não é tão legal do livro, é claro, eu sabia que o livro falava sobre violência doméstica, sobre a parte que ela vinha de uma família, né, com a mãe que sofria violência doméstica, e que ela ia entrar no relacionamento, que ela ia sofrer violência doméstica, e que ia ter essa coisa de triângulo amoroso. Eu sabia disso do livro antes de começar a ler. Era o que eu sabia. E entre esses dois, pra mim, sempre ficou muito claro que era o Riley, sem nem saber o contexto do Atlas e qualquer outra coisa. A partir do momento que ele chutou a cadeira, pra mim eu falei, vai ser esse cara. Vai ser esse cara, porque o primeiro contato foi ele chutando a cadeira, foi ele dando ordem, foi ele sendo esse tipo de pessoa. E o que eu falei, assim, que eu achei engraçado, que a primeira vez que ela se importou ali foi... Eu não sei nem se pode falar essa palavra aqui, mas que ele usou ali outro cigarro, enfim, e foi essa parte que importou pra ela. E que eu falo assim, ela não gostar do cara que usa cigarro, tipo, tudo bem. Mas de tudo que ela tinha pra falar, nossa, esse cara é estranho, ela foi cismar justamente com isso. Justamente com isso. O cara falar diretamente o que queria fazer com ela, o cara chutar, o cara mandar ela sair de lá. Isso não me chamou a atenção dela. Não sei. Com a relação, eu vi que muitas pessoas, mulheres, né? Eu quase não vejo homem lendo esse livro. Falaram que tinha uma visão preconceituosa sobre mulheres que sofriam violência doméstica e que elas tinham uma visão de que aquelas mulheres, elas estavam ali porque, ai, gente, como assim você tá sofrendo violência doméstica? E você tá aí por quê? Ah, pelo amor de Deus. E aí elas mudaram essa visão e elas entenderam. Eu acho que só o fato disso já é um ponto muito positivo. Elas terem entendido isso, terem parado de pegar uma coisa do livro e levar pra sua vida é uma coisa já é válido. Tá ótimo. Entendeu? E eu achei também essa coisa da Lily, ela tá sempre arrumando uma justificativa de tipo, nossa, mas ele tava, mas tudo bem, era o trabalho dele. Ah, mas realmente eu ri. Ah, mas essa coisa, ela tá sempre arrumando a justificativa dela e de tentando se culpar e tirar a culpa dele. É uma coisa realmente que é o que acontece em muitos casos, porque é claro, né, junto com a violência física também vem a violência psicológica, a manipulação psicológica. Então, essas coisas de muitas pessoas falarem, nossa, mas você ficou anos com o cara, e aí depois que você foi perceber que você tava sofrendo, isso não faz sentido. Justamente porque demora pra essa chave virar.
na cabeça de quem está dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico. E, né, e mais uma vez, as pessoas culpam a vítima e não o abusador. Mas isso foi uma coisa mudada da visão das pessoas, e isso é totalmente válido. E por isso que eu achei muito interessante ela mostrar esses pensamentos dessa forma. E por isso que é muito interessante também ser uma narração em primeira pessoa. Ali que eu acho que é o que faz total sentido com a narrativa. Isso é um ponto que eu achei legal. Eu pensei, de verdade, eu acho que, sei lá, a autora, ela ia fazer ali, não sei, ela ia fazer alguma besteira envolvendo essa parte, mas ela não fez. Eu acho que ela fez o trabalho de uma forma, tipo, correta. E por máximo que eu tenha achado o resto do livro muito chato, muito água com açúcar, muito superficial, essa parte eu achei bacana. Então eu não posso negar. Na parte que importava, ela foi certa. Eu tinha até colocado essa parte, esse trecho, que era: Riley me ama. Ele nunca falou isso, mas sei que me ama. Isso foi uma cena, né? E logo depois ele fala que ama ela, né? Mas essa foi um trecho que logo depois que ela aconteceu o incidente lá da lasanha, e foi muito interessante o fato dele primeiro ter agredido ela e depois ele ter falado te amo. Tipo, a primeira agressão veio antes do primeiro eu te amo. Isso é uma coisa, assim, eu achei, obviamente, muito pesado, mas isso foi muito impactante. E agora, mais uma parte de trecho, quando já está na segunda agressão, que tem: o incidente da escada foi necessário para que eu descobrisse seu passado e para que pudéssemos trabalhar a questão juntos. Novamente, a partir dos pensamentos da Lily tentando justificar essa ação, que é uma parte que eu tenho um pouco de raiva até da Lisa, porque ela vê ela machucada, ela sabe, ela conhece o irmão dela, ela sabe que o irmão dela né? Tem até um momento do livro que ela vai falar alguma coisa pra ela e ele já chega, né? Brigando: o que você vai falar de mim? Então, com certeza, conviveu com o cara há 30 anos, sabe bem quem ele é. E ainda ter feito, tipo, não, mas olha, conta pra ela o que aconteceu com você, porque vocês vão se acertar. Independente, gente, independente. Independente, não estou falando de você falar como Alyssa, a amiga da Lily, ou Alyssa, a irmã do Riley. Eu achei esse um ponto. Mas isso daqui eu tô criticando a personagem, entendeu? É apenas um personagem. Que eu fiquei com raiva dela ter falado isso especificamente. Tipo, porque ela sabia que isso ia impactar na Lily. Ela sabia que isso ia mexer com ela. E assim, não foi uma escolha bacana da personagem, mas também achei interessante pra questão do enredo, de mostrar que sempre vai ter alguém ali que vai falar: não, mas poxa, vê o lado dele, né? Não é fácil também. Ai, né? Sempre tem. Eu achei interessante por essa questão, de ter uma pessoa que sabe que você está sofrendo, mas vai lá e dá um jeito de passar o pano, né? É claro que a Alissa depois ela muda, né? Quando a agressão fica pior do que estava, ela muda esse discurso. Mas eu achei interessante, se a intenção da autora foi querer demonstrar que mesmo que você seja agredida, nem todo mundo vai estar do seu lado, eu achei bem interessante. Agora, falando sobre pessoas que tiveram uma reação boa, foi a mãe da Lily. Essa construção de fazer da Lily evitar falar com a mãe dela, porque ela sabia que a mãe dela ia falar pra ela sair daquela situação, principalmente levando em consideração o que a mãe dela passou. Então, faz sentido ela ter sempre dado um passo pra trás sobre o que estava acontecendo. E depois, essa frase aqui da mãe dela é muito... eu gostei muito dessa frase, né? Que é: todo incidente abala um pouco seu limite. Toda vez que você decide ficar, torna muito mais difícil abandoná-lo da próxima vez.
Com o passar do tempo, você perde completamente seu limite de vista porque começa a pensar: eu já aguentei 5 anos, então por que não mais 5? Pontual. Pontual. Porque a vítima, obviamente, ela vai falar. É claro, né, que ela, pelo bem do relacionamento, e às vezes pelo bem que as pessoas têm, de tipo, nossa, mas minha família inteira já conhece ele, mas as pessoas gostam dele, né? Tudo que eu construí, eu vou jogar fora por causa disso? Anos de construção de relacionamento, eu vou jogar fora por causa de... por causa de 15 minutos? Muito interessante essa conversa que ela teve com a mãe dela, porque ela meio que, ela sempre teve esse preconceito, né, de tipo, por que minha mãe não abandonou ele depois que meu pai me bateu? Porque ela não abandonou ele. E aí ela só entendeu a mãe dela depois que ela passou por aquilo. Então, a própria protagonista, ela julgava uma vítima de violência doméstica e ela só foi entender quando ela virou uma vítima de violência doméstica. E é até interessante você assimilar isso com as leitoras. As leitoras não estão passando, mas elas estão vendo a situação. Eu acho muito interessante isso que a autora faz, né, de mostrar como as pessoas têm preconceito com as vítimas de violência doméstica, né, mostrar que isso é uma coisa que tá muito intrínseco na sociedade, né, de julgar as mulheres, é claro. Estão julgando a vítima ao invés de condenar o agressor. Agora, essa frase, no momento que apareceu, que ela foi dita pela primeira vez, que é essa frase aqui: todos nós somos humanos e às vezes fazemos coisas ruins. Acho que isso é verdade, de certa maneira. Ninguém é exclusivamente ruim ou exclusivamente bom. Algumas pessoas só precisam se esforçar mais para suprimir o lado ruim. E essa é uma coisa que me irritou no livro. Porque ao mesmo tempo que ela tem uma construção muito legal sobre todos esses pontos que eu já falei, ela tem uma romantização do Riley que me irrita muito. Me irrita completamente. Porque sempre parece que estão passando a mão dele. E eu não estou falando, até quando ali ela percebe a gravidade da situação, ela está passando a mão na cabeça dele, falando: coitado, ele matou o irmão dele. Como se isso fosse uma justificativa. Eu não acredito. E ainda depois, no final, coloca o nome da filha de Emerson. Ele nem merecia isso. Nem merecia isso. Me desculpa, não merecia isso. Então, assim, eu fiquei com raiva nessa parte. Porque o livro começa péssimo. Chega nessa parte, fica, tipo, muito interessante a construção que a autora faz sobre isso. Mas chega no final e eu não sei. Talvez seja por questão da autora, dela levar isso pro lado pessoal dela, porque ela levou coisas que aconteceram do cotidiano dela, da relação entre os pais dela, da relação entre ela e o pai. Então, tipo, eu não sei se ela quis falar, tipo, uma coisa é a relação entre o casal, e outra coisa é a relação entre pai e filho. Eu não sei se foi essa a intenção. Mas eu não sei. Pra mim, ele não merecia isso de forma alguma. E parece que eles dão uma endossada. Porque quando o livro acaba com tudo feliz, tudo maravilhoso. Tipo, ela separou, ela encontrou Atlas, porque era a última coisa que faltava. Porque a grande questão do livro seria justamente ela quebrar o ciclo. Porque é o nome, é assim que acaba, né? Em inglês, né? Isso termina com nós. Dessa deveria ser a questão. A questão final do livro deveria se encerrar com ela quebrando o padrão. E não com ela feliz porque ela encontrou o Atlas, porque ela vai iniciar outro relacionamento. Pra mim, isso não faz sentido. Não faz sentido. Então o livro, ele estava aqui, ele foi levantando, mas depois ele desceu. Porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Agora, ele não merecia isso. O nome da filha dele se chama Emerson.
pra homenagear ele. Eu acho que ele não merecia isso. Porque a filha dela foi justamente aquilo que... Aquilo não. Foi a pessoa que fez ela perceber que ela não poderia fazer com a filha dela que ela tivesse uma vida semelhante à que ela teve na infância. Essa criança é o ponto central. Ela quebrar o ciclo justamente pra filha dela não viver com isso. E ela vai lá e coloca o nome dela por causa do pai da criança. Agora, voltando aqui pra falar sobre a superficialidade dos personagens, porque eu tinha esquecido, é muito interessante como muitos personagens, a maioria, né, todos, são problemáticos, mas mesmo sendo problemáticos, eles não têm um desenvolvimento muito bom. O próprio assassinato lá do Riley, que ele matou sem querer o irmão quando ele era criança, não é uma coisa desenvolvida, nem fala como os pais dele reagiram com isso. Então esse é um ponto negativo, porque é um livro de quase 400 páginas e tem vários personagens com, não necessariamente problemáticos, mas com passados problemáticos, e mesmo assim ela não desenvolve. E pra piorar, eu não sei, eu lembro de ter visto muitas coisas em questão de, tipo, ela vender esmalte sobre a temática, livro de colorir, né? Enfim, por isso eu pensei que ela ia levar pra um lado problemático no livro. Mas o fato dela ter feito uma continuação não faz sentido. Porque essa deveria ser a grande questão. E a partir do momento que ela faz um livro disso, parece que ela realmente fez uma questão financeira. Se ela... Eu não sei qual é o autor dos livros dela. Não sei se ela apenas faz um romance e se todos os livros dela são iguais ao começo desse livro. Não sei. Não sei. Até porque eu não tenho nem vontade de ler, mas eu sei que eu vou ter que acabar lendo os outros livros dela. Mas, assim, parece que ela fez só pra ela ter dinheiro, sabe? Só pra vender mais. Porque eu fui ler a sinopse do livro e é justamente ela tentando viver o relacionamento dela com o Atlas e o Riley implicando. Tipo assim, sabe? Eu não sei porque ela quis fazer essa redenção que, tipo, acabou porque ele só era problemático no relacionamento, ele não vai ser problemático com a filha. Só que pra mim não faz muito sentido. Porque pra que continuar? Ela quis falar, tipo, porque a interferência do homem abusivo até depois do final do relacionamento. Eu não sei se ela fala sobre isso no livro. Eu não sei se eu quero pagar pra ver se ela fala disso ou não no próximo livro. Porque é claro que como é abusivo, a partir do momento que você se liberta dele, se liberta do relacionamento, ele vai ficar correndo atrás. Isso é óbvio, que ele não vai querer ver ela feliz e livre dele, né? Óbvio. Só que assim, eu não sei se isso é abordado de uma forma boa ou de uma forma ruim. O fato de ter uma sequência desse livro me assusta um pouco, eu confesso. Então é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu não tenho a mínima ideia de quanto tempo ficou esse vídeo. Eu não tenho a mínima ideia se eu vou continuar fazendo isso. Na verdade eu vou, mas não sei com que frequência. Mas enfim, eu espero que tenha sido pelo menos legal, bacana pra uma primeira vez fazendo um vídeo. E é isso. Adeus e quem sabe até uma próxima.